E o Flamengo, né, Mauro, conseguiu essa vitória importante. E o que você destaca nessa vitória do Flamengo, né? Porque eu notei, não sei se você concorda comigo, que o Flamengo começou o jogo parecido com a partida contra o Fluminense. O Fluminense também, pela Copa do Brasil, o Fluminense também começou um pouquinho melhor, tendo mais a posse, tentando propor o jogo mais, e o Flamengo aos poucos foi entrando no jogo e tomando conta. E ontem eu achei um pouco parecido. O Vasco começa, até acho que o Barbieri foi muito corajoso, não acho que ele fez certo de atacar o Flamengo de peito aberto, né? Acho que botou o Vasco para jogar contra o Flamengo, e o Flamengo foi tomando conta, e logo depois que saiu o primeiro gol, aí acho que desandou de vez. O que você achou da partida de ontem? Olha, Alan, eu achei que, primeiro assim, eu achei que o Barbieri foi muito mal, né? Porque o Vasco não tem hoje, não só em valores individuais, mas em jogo coletivo, condições de enfrentar o Flamengo como tentou enfrentar. Se faz um gol no começo, circunstancialmente pode sair um gol. Você sai atacando o adversário, consegue de repente fazer um gol. Consegue ter de repente mudar o rumo da partida, mas em tese o Vasco se expôs muito. O gol do Pulga, ele está completamente sozinho. Ele finaliza muito bem, mas esse zero marcação. 13 para 14 minutos, algo assim, e o Vasco estava sofrendo um gol. Um minuto depois, o Arrascaeta, ele chega a passar o pé em cima da bola, daquela roladinha assim, antes de fazer o cruzamento, e o Gerson aponta, corre para dentro da área, é ali, o Arrasca mete a bola ali, cabeceia sozinho. Um time muito mal treinado. Um time muito mal treinado. O time do Vasco é muito mal treinado e não tinha condições de partir acima do Flamengo como partiu. Se arriscou, não era a estratégia mais adequada, porque não tem bola para isso, não tem valores para isso. Aliás, ontem até publiquei lá no meu blog, lembrando o março do ano passado, quando um executivo da 777 disse, isso repercutiu bastante, que o Vasco e o Flamengo, da semifinal do Carioca, 1-0 para o Flamengo, gol do Gabriel, seria o último jogo entre os dois times com uma grande disparidade financeira. O Vasco contratou para essa temporada 16 atletas, investindo cerca de 110 milhões de reais. Só o Gabigol custou ao Flamengo perto de 90 milhões. Só o Gabigol. Aí você pega aí Pedro, Cebolinha, Gerson, agora Luiz Araújo. O Flamengo tem vários jogadores caros contratados no futebol internacional, Ayrton Lucas, né? E é óbvio que o investimento do Flamengo é muito maior do que esse que o Vasco fez. Mas não foi feito de uma vez só. O Everton Ribeiro chegou ainda na outra gestão, do outro presidente, Bandeira de Mello, 2017. Fez 6 anos de clube, faz hoje, né? 6 anos de clube, Everton Ribeiro. Então você tem jogadores que chegaram em 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. E alguns saíram, outros chegaram. Alguns livres, como Felipe Luiz, Rafinha lá atrás. Outros, Rodrigo Caio, contratado, o Flamengo pagou. Ano passado, o Santos goleiro, que agora está na reserva. Então, assim, um time não se forma assim, no estalar de dedos e nem se investe, dificilmente se investe tanto dinheiro assim de uma atacada só. Então, foi uma promessa que não foi cumprida até agora. E, além de existir ainda uma disparidade técnica e de investimento entre os times, existe também uma disparidade em termos de trabalho. Embora o Barbieri tenha começado no dia 12 de dezembro do ano passado. O Vasco tem um trabalho... E o detalhe, treinou 9 dias para esse jogo. 9 dias. Então, acho que o Flamengo ontem ele soube tirar proveito ao enfrentar o seu grande rival no momento de extrema fragilidade, um trabalho muito ruim, muito ruim. E eu não entendi até hoje por que o Barbieri foi contratado, porque ele já fazia um trabalho ruim no Bragantino, no Red Bull Bragantino, no ano passado. Foi uma campanha tétrica. O time ficou em último na fase de grupos da Libertadores, nem a Sul-Americana conseguiu alcançar. Já vinha se arrastando no final da outra temporada, aquela final mesmo da Sul-Americana contra o Atlético Atlético Paranaense, lá em Montevideo, foi muito ruim em 2021. Então, por que o Barbieri? O que o Barbieri fez para o Vasco apostar nesse treinador? O que ele fez no ano passado? Nada que justificasse. Então começou errado, o Flamengo aproveitou ontem, pegou um Vasco muito frágil e fez 4 gols, depois administrou, tocou passe, pensou nos jogos que tem essa semana, Racing quinta e Grêmio no domingo no Maracanã, os dois. Então foi assim, uma vitória bem tranquila, e o Flamengo tivesse vencido o Cruzeiro, né? O que não mereceu vencer pelo segundo tempo especialmente, mas foi em casa, tivesse vencido, estaria hoje acho que em terceiro, né? Ele colado no Palmeiras. Mas está na briga ali, vai provavelmente brigar para as primeiras posições, o campeonato está só no começo, o time do Flamengo está num momento bom, são 8 jogos sem perder, né? E com 2 atuações em clássicos convincentes. É claro que o Vasco não é exatamente a maior referência, porque ele é um time da zona do rebaixamento hoje, foi muito frágil ontem.
Mas uma vitória marcante em cima de um grande rival, mesmo fragilizado, isso tem um impacto, né? Pelo placar, pela confiança que gera, muito mais do que qualquer outra coisa. Um 4-1 em qualquer outro time que não fosse o Vasco, na Série A, pode ter um impacto técnico, um time melhor que o Vasco, no momento melhor que o do Vasco, mas o impacto emocional, junto à torcida, né, é muito grande. O torcedor do Flamengo hoje está achando tudo maravilhoso, porque esse time proporcionou a ele uma goleada em cima do Vasco, com a torcida do Vasco, boa parte dela, indo embora no intervalo do jogo, né, abandonando literalmente o time, porque não aguentou tamanha humilhação. Isso, para o torcedor, é algo maravilhoso. O time se aproxima da torcida, então dá uma boa pacificada aí essa vitória, essas duas vitórias. Agora, nada vai adiantar se na quinta-feira o Flamengo der aí uma tropeçada. O Racing melhorou, venceu o Banfield no sábado à noite por 2-0, jogando bem o melhor. Poderia ter vencido por mais, perdeu um pênalti, inclusive. E antes tinha empatado com Defensa e Justiça. Conseguiu interromper uma série muito negativa no Campeonato Argentino e vem muito à vontade ao Maracanã, porque já está lá classificado, dificilmente perderá a liderança da chave. Então vai ser um jogo que o Flamengo vai ter que ter paciência, contar com a torcida para vencendo, está virtualmente classificado, né? Aí a coisa fica bem mais tranquila.